Olá, pessoal do sexto ano. Vamos aí a mais uma aula de artes. Hoje a gente vai finalizar aí as dicas de como fazer aí uma resenha, certo? Eu preciso que vocês anotem no caderno todas as dicas da aula de hoje e também da aula aí do dia 3, certo? Pois na hora de produzir a sua resenha, você vai precisar de todas as dicas, tanto da aula do dia 3 quanto da aula de hoje, certo? Ok? Uma resenha, você tem que ter aí, fazer uma preparação, principalmente da leitura, antes de iniciar, certo? Identifique e apresente a obra analisada. Você vai identificar o autor, o assunto, vai ler, certo? Faça um panorama inicial, uma leitura inicial. Descreva a estrutura da obra. Na hora de escrever sobre a estrutura da obra, não esqueça de fazer primeiro o rascunho. Ler com bastante atenção e fazer o rascunho. Discorra sobre a obra, discorra sobre o conteúdo. Qual é o assunto? O que ele está querendo chamar mais atenção no texto? Certo? Então, você tem que analisar todo o conteúdo da obra. E não esqueçam, certo? Antes de escrever de caneta a sua resenha, de passar para o caderno, faça primeiro um rascunho, certo? E aí você pode consertar alguns erros antes de colocar de caneta no seu caderno. Faça sua análise crítica, identifique o público-alvo e faça recomendações. Discorrer um pouco sobre o autor. O que isso quer dizer? Você vai ler, para você ter a sua análise crítica, lembrando que a análise crítica não é somente dizendo por que você não gostou, que não indica, certo? Não. Análise crítica também você pode recomendar, dizer que gostou por determinados motivos que você vai explicar o que tem no texto, certo? Você vai dizer que gostou, que indica, que é importante, certo? Outra coisa, você tem que fazer o seu texto sabendo já qual o tipo de leitor. É para criança? Público-alvo é o tipo de leitor. Quem é que gosta de ler o tipo de texto que você está fazendo a resenha? Então, é criança? É mulher? É homem? É adulto? São só adultos? São jovens? Certo? Então, você tem que identificar qual é o tipo de leitor que vai ler a sua resenha. Discorrer um pouco sobre o autor. Falar um pouco sobre o autor, certo? Lembrando que a resenha você vai fazer uma reprodução de uma obra que já existe. Você vai escrever de forma detalhada uma obra que já existe, certo? Ela pode ser definida como um tipo de texto com a finalidade de analisar um objeto e escrever sobre ele de forma detalhada. Esse objeto pode ser um artigo publicado online ou em revistas acadêmicas, livros, reportagens, filmes, entre outros. Lembra que eu falei para vocês que é simples você dar início aí a uma resenha. Imagine, se você não tem o hábito de fazer resenha de jeito nenhum, imagine que você assistiu um filme, certo? E quer contar para o seu amigo de forma bem detalhada, para que ele consiga entender toda a história. Então, de certa forma, é isso que você vai fazer, só de forma escrita. O objetivo da resenha é trabalhar com a construção de descrições. De certa forma, você vai fazer uma descrição de tudo aquilo que está escrito, certo? Uma análise, observação e desenvolvimento de um conteúdo, que no final resultará aí em uma produção alternativa, mesmo que isso não fique aí explícito,
certo? Então, esse aí é o objetivo da resenha, é a descrição, a análise e a observação de um determinado conteúdo. Eu espero que vocês consigam aí desenvolver uma boa resenha, certo? Com as dicas aí que eu passei para vocês na aula do dia 3 e também na aula de hoje, ok?